Olá a todos, olá a todas. Venham conversar com a gente sobre as últimas da desinformação. Aqui começa o nosso Papo Desinformante. Chega mais. Uma foto feita por IA da cantora Madonna com as pernas mergulhadas em lama, sugerindo que o governo federal teria bancado seu show no Brasil, enquanto muitos passam por necessidades e dificuldades extremas com as chuvas do sul do país. Essa foto foi publicada nas redes sociais no dia 4 de maio pelo deputado Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais. O que aparentemente é apenas uma crítica, né, da oposição ao governo do presidente Lula, ganha outros contornos com a capacidade que as redes sociais têm de disseminar e polarizar a partir de desinformação, de informação falsa, de ataques, de informações distorcidas. A postagem inverídica teve um alcance médio no Facebook e cerca de 184 mil curtidas no Instagram. Outras informações falsas, mais locais, como mapas falsos de regiões com alto risco de alagamento, e até golpes como o QR Code falso, Pix falso, acrescentam mais uma camada de gravidade ao que já se configura uma tragédia, né, dos nossos irmãos, dos nossos moradores do Rio Grande do Sul. É importante tratar desse assunto por alguns aspectos fundamentais. O negacionismo climático atrapalha as ações de mitigação das mudanças climáticas e, sim, uma desinformação pode ter efeitos muito danosos e muito práticos na vida das pessoas, especialmente em momentos de crise, em momentos sensíveis como esse, como essa crise ambiental que os moradores do Rio Grande do Sul estão vivendo. Gente, quem começa? Estou muito revoltada com esse tanto de fake news, estou muito revoltada com a insensibilidade e quero ouvir vocês. Posso começar, Ana. É realmente muito triste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E a gente vem vendo esses discursos polarizados que utilizam, inclusive, como a Ana falou, essa questão das imagens produzidas por IA, né, para tentar reforçar esses pontos de polarização. A gente sabe também que muitas dessas questões de desinformação vêm nesse momento de caos ambiental e também caos informacional, né? Muita informação rolando nas redes sociais, mas também a gente vem vendo esses discursos negacionistas que estão rolando em plena crise ambiental no Rio Grande do Sul, discursos que tentam questionar o papel do humano nesse contexto, né, de mudanças climáticas, e esse ponto é um ponto que vem sendo debatido pelos pesquisadores de desinformação climática há algum tempo, né, falando justamente como esses discursos negacionistas têm efeito muito prático para atrapalhar as ações de contenção dessas questões, né? A própria Melissa Fleming, que é subsecretária de Comunicações Globais da Organização das Nações Unidas, que esteve aqui no Brasil semana passada para participar do evento do G20, comentou sobre o impacto, né, que essas desinformações climáticas, o discurso negacionista tem nas ações de contenção desses riscos. Então, a gente vem vendo, né, como essa desinformação, esses discursos, vêm justamente atrapalhando essas ações de combate a esse contexto. Ô, Liz, a gente estava conversando sobre infodemia, né? Essa confusão mesmo informacional que, num momento especial, num momento sensível como esse, pode ter consequências enormes, né? E que não é necessariamente uma informação falsa ou inverídica, mas que é o excesso de fato de informação, né? Uma situação parecida um pouco como a gente viveu na pandemia, né, do Covid-19. Pois é, Ana, oi, Matheus, oi, pessoal. Eu acho que essa situação triste, né, horrível que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela evidencia, né, que nesses momentos de crise, né, da humanidade, crises climáticas, crises de saúde, enfim, se evidencia esse excesso de informação. É óbvio que existe muita informação falsa, a gente fez uma matéria sobre isso, as agências de checagem todos os dias estão checando centenas, dezenas de conteúdos falsos, mas também existe esse excesso de informações no geral. Eu acho que todo mundo fica um pouco na ânsia de tentar ajudar de alguma forma, de tentar eh, fa- publicar algo, se vê alguma informação já compartilha, né? Tem esse ímpeto, principalmente num momento tão delicado que minutos podem, enfim,
valer a vida de alguém, né, se o resgate demora um pouco mais ou um pouco menos. Então, existe esse ímpeto de ajudar, dessa necessidade também de se compartilhar informações, mas tudo isso acumulado, né, e sem uma mediação, digamos assim, confiável, vem gerando um caos desinformativo, um caos de informação que gera muita desinformação. Então, se o poder público, se o governo não consegue concentrar as informações em um só lugar, as redes sociais vão ocupando esse vácuo. Se o jornalismo não consegue dar vazão, por exemplo, a tudo que está acontecendo, as correntes de WhatsApp, né, vão gerando isso. Então, eu acho que é importante a gente ver também como esse excesso de informação, ele vai gerando desinformação. E aí, até para ilustrar um ponto desse, é que muita desinformação aconteceu, principalmente em relação aos casos dos caminhões com doações que estão indo para o Rio Grande do Sul, né? Foi colocado que esses caminhões estavam sendo taxados ou multados por excesso de peso ou por não terem nota fiscal daquela mercadoria que estavam transportando. Essa já foi uma medida que foi, digamos assim, existe, né, essa... Deixa eu voltar. Existe, né, essa fiscalização em momentos comuns da vida pela Agência Nacional de Trânsito, enfim, mas que foi paralisada nesse momento justamente por ser um momento de crise. Então, várias agências de checagem, como a agência Lupa, checou informações falsas a respeito disso. Ocorre que dos casos era de fato verdadeiro, porque existe várias situações acontecendo, né, nesse momento a todo tempo. Então, existia um caso, sim, que foi esse caso que foi colocado como se fosse generalizando que todos estavam assim. A multa, inclusive, em questão já foi retirada, já foi cancelada, porque não houve aí uma padronização do serviço como um todo. Então, esses casos que falta muitas vezes o contexto vão sendo colocados e generalizados e utilizando mesmo para polarização, como, por exemplo, a recusa do governo federal na ajuda do Uruguai, que de fato ocorreu, mas que houve um contexto para que isso ocorresse, né? Que o próprio governo depois soltou uma nota se explicando, mas não, é muito difícil você reparar algo que já foi colocado, né? Então, a narrativa toda parte disso, mesmo que o contexto ele não embase essa informação necessariamente. A gente já falou muito aqui no Desinformante que é preciso, né, que a desinformação aparece de várias formas, e uma delas é você tirar aquela informação de contexto. Então, de fato, o Brasil negou uma ajuda do Uruguai, mas a justificativa oficial é porque não existiam pistas de pouso, né, no Rio Grande do Sul capazes de comportar a aeronave. Então, é óbvio que é um trabalho que o jornalismo tem que fazer, de investigar, de cobrar, mas o contexto muitas vezes falta nas redes sociais e um tweet de 230 caracteres não cabe tudo isso. Pois é, gente, e qual o nosso papel nisso tudo, assim, né? Vamos tentar apontar soluções. Você falou do jornalismo. A gente sabe que o jornalismo está batalhando, enfim, para trazer informações confiáveis, mas não chega em todo mundo. A gente sabe também que a checagem de fatos tem um alcance limitado, porque, como o Liz mesmo disse, a mentira tem uma perna muito mais comprida do que a verdade. Ai, bati de novo o cotovelo, foi mal. A gente sabe que a mentira corre muito mais rápido, né, do que a informação confiável, do que a informação verdadeira. Então, a checagem também tem um limite. As plataformas, né, não poderiam estar fazendo mais também nesse sentido? O que vocês acham? Essa questão das plataformas é um ponto importante, porque estudos vêm mostrando justamente desde o ano passado, na verdade, há alguns anos atrás, mostrando como essas plataformas elas têm suas políticas contra a desinformação climática. Claro, assim, são políticas, obviamente, bem mais num contexto mais amplo, né? Não necessariamente especificamente em tempos de crise, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul. Mas essas plataformas elas têm suas políticas específicas. Mas, por exemplo, uma pesquisa lançada recentemente pela Ação Climática contra a Desinformação, o CAAD, analisou os relatórios publicados pelas plataformas no âmbito da Lei de Serviços Digitais, o TSA, na União Europeia, e eles avaliaram que essas políticas elas não estão sendo aplicadas, né, no contexto, obviamente, mais amplo, como eu falei anteriormente. Mas mostra também como essas plataformas elas já sabem que essas desinformações climáticas é um problema, né, já está rolando, têm suas políticas, mas não aplicam, não estão ali removendo de maneira efetiva essas desinformações.
E o jornalismo, Ana, para complementar a pergunta, tem um papel crucial nessa questão da mediação. Existem alguns veículos já estão tomando algumas medidas, como, por exemplo, o Globo criou uma seção específica para as informações sobre o Rio Grande do Sul e abriu esse conteúdo também para não assinantes, o que é muito importante, né, para democratizar um pouco mais o acesso a esse conteúdo, que foi verificado, que foi checado para ser publicado. A agência de checagem, a Agência Lupa, também disponibilizou todo o seu conteúdo para que seja replicado de forma gratuita por outros veículos, né? Então, são algumas medidas que a gente precisa se atentar também, né? Nós, como jornalistas, o que podemos fazer para que o nosso conteúdo, as nossas informações são verificadas, principalmente quem está nessa cobertura diária desse tipo de conteúdo, dessas informações, para que isso chegue a mais gente, porque eu acho que é muito importante a gente ter em mente que essa tragédia está acontecendo agora, mas não vai acabar amanhã, não vai acabar depois de amanhã, vai demorar muito para essa água baixar, vai demorar muito para as pessoas tentarem voltar para uma normalidade, assim, enfim, você falou que está revoltada, eu estou tristíssima com essa situação toda, e eu acho que vai demorar para que a gente tenha uma normalidade no Rio Grande do Sul, e o papel do jornalismo é muito importante nesse cenário, mas também dos agentes públicos que concentrem essas informações e consigam falar com o público para, né, ter efetividade na hora de evacuar algumas cidades que ainda vão precisar ser evacuadas, porque essa água vai passar até chegar no oceano, ela vai destruir mais cidades, então precisa de uma comunicação efetiva para que a população não sofra mais como ela já vem sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Muito bem, gente. Eu vou encerrando o papo por aqui, mandando força e um abraço para os nossos colegas jornalistas que estão em loco cobrindo esse caos ambiental. Vou deixando também uma mensagem de as eleições municipais já estão batendo a porta aí, vão ser em outubro desse ano. A pauta ambiental precisa estar contemplada nas campanhas das prefeituras. Não vai dar para ignorar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala de desastre ambiental, mas também tem um componente político, né, muito importante. Então, a gente precisa de medidas de mitigação das mudanças climáticas que sim são uma realidade e sim são provocadas pelo ser humano, né, gente? Pelo amor de Deus. Dos 34 parlamentares gaúchos, apenas uma destinou em 2024 emendas específicas para a prevenção de desastres no estado. Então, tem que atentar também não só para a eleição municipal, mas para a eleição do seu representante lá no parlamento. E o nome dela é Fernanda Melchiona, é deputada federal pelo PSOL. Gente, obrigada pela conversa. Eu espero que essa situação se resolva da melhor forma possível e não demore tanto, que as pessoas não sofram tanto. Mas a gente continua aqui com o nosso papel de trazer informação confiável sobre desinformação. Obrigada pela audiência, até semana que vem. Tchau.